Muito bem, muito bem. Vamos trazer um material que foi publicado no Bahia Notícias, né? Com o título Bahia Profunda. E traz pra gente que apenas 2 a cada 10 baianos vivem na zona rural. Um total de 3.291.488 baianos, o equivalente a 23% da população, vive na zona rural, a grande minoria. Isso é que aponta o estudo Malha dos Setores Censitários Definitivos, como parte do Censo Demográfico 2022, que foi divulgado pelo Instituto Brasileiro essa semana. Segundo os números, pouco mais de 2 a cada 10 pessoas, a cada 10 baianos, vivem em zonas rurais em seus respectivos municípios. Imagine você que está em casa. Eu busco assim na preocupação nesse tema, e até para quem mora aqui há muito tempo, né? A gente fica pensando que tem muita gente viajando, porque antes muitos se aposentavam por essa questão rural. Correto. Que era muito morador na zona rural, mesmo aqui na cidade de Ceabra, mas ali na zona rural. Tinha alguma certa ligação com a zona rural. E hoje a maioria não tem mais. E morando aqui, imagine a quantidade de pessoas aí, de idosos, né, que vão estar pendurados sem a aposentadoria nesse futuro próximo, que é a nossa realidade. Aqui de Ceabra, Boninal, Piatã, Palmeiras. Correto. Né? Os números do IBGE traz Ceabra, número total 46.169 habitantes. Na cidade, 24.900. Na zona rural, 21.000. Então, zona rural de Ceabra tem um número menor. Iraquara, 23.000 habitantes, 879. Na zona urbana, 7.000 e alguma coisa. Na zona rural, 15.000, quase o dobro da população de Iraquara mora na zona rural. Palmeiras, 10.000 e pouco no total. Na zona urbana, 6.700. Na zona rural, 3.500 e alguma coisa. Metade. A metade está na zona rural. Boninal, total de 13.000 e alguma coisa. Na zona urbana, 6.000 e pouco. Na zona rural, cara, aqui o número não tá batendo não. Isso. A zona rural tem cerca de 1.000 a mais que a zona urbana em Boninal também. Repete a zona rural de Boninal, por favor. Urbana, 6.400 e alguma coisa. Confere. Zona rural, 7.200. A zona rural tem mais morador na zona rural em Boninal e Iraquara do que na zona urbana. Boninal, Ibitiara, 14.600 e alguma coisa. Zona urbana, 4.032. Zona rural, quase o dobro também em Ibitiara. Vamos mais uma aqui? Escolhe aí, Débora. Souto Soares, Novo Horizonte, Lençóis, Piatã. Lençóis. População total 10.774. Na zona urbana, 8.000, a grande maioria está na zona urbana. 8.588, zona rural, 2.186, a grande minoria. Boninal, Iraquara e Ibitiara, a zona rural é maior do que a zona urbana. Ceabra também, eu acho conforme que o censo demográfico. Ceabra também. Ceabra, a zona urbana é maior. A zona urbana é maior. Ceabra, eu achei que a zona rural, na política, sim, a gente ia acompanhando até o trabalho dos candidatos, número de comunidades rurais, a extensão territorial do município de Ceabra é grande, mas conforme o IBGE não é. 24.000 na cidade e 21 na zona rural. Nerisvaldo, você comentou uma coisa aí, e se nós... É engraçado que outro dia eu tava conversando com um colega, ele é policial, mora em outra cidade, e ele falando, Débora, quem confia nessa aposentadoria aí de previdência, rapaz, vai estar dentro d'água, porque a pirâmide, se você for analisar, eu não tenho os dados aqui agora em mente, se eu for buscar aqui eu vou demorar. Mas ele fez um desenho da pirâmide, e ele fala da quantidade de pessoas que estão produzindo e os dependentes, ou seja, os dependentes são os que recebem de alguma forma, né, um salário, um auxílio, enfim. Então, a conta não fecha. Então, quem estiver pensando no futuro em ter uma velhice mais tranquila, tem que fazer sua aposentadoria agora, por você. Não confiar nisso daí, porque a conta não fecha. E é preocupante. E tem outro fator. As famílias hoje, elas estão tendo menos filhos. Ou seja, nós teremos uma população de idosos. Né? E como é que vai ser? É preocupante. Com certeza. Tanto que aquele que tinha muita preocupação, né, com o filho mais novo, que deixava em casa, hoje o número, né, de adultos que estão preocupados com seus pais, os seus avós, né? Lá do vovô você não encontra vaga. Pois não, professor? É isso, Nerisvaldo. O que Débora falou tem sentido, nesse sentido da Previdência Social, que é um segmento importante dentro da administração pública, mas no que diz respeito à aposentadoria, sobretudo a aposentadoria rural, os trabalhadores rurais vão encontrar mais dificuldade ainda por conta da burocracia, e a gente não pode esquecer que, na minha opinião, a última reforma
reforma da Previdência que foi feita, ela maltratou os trabalhadores, sobretudo os trabalhadores rurais, no que diz respeito a algumas cláusulas que foram colocadas para dificultar ainda mais esse processo, ou é algo muito, muito complexo, certo? Essa questão da Previdência Social, é claro que requer sempre um olhar mais sensível do governante, do governo federal, independente de quem seja o presidente, mas realmente é importante tentar planejar aí o seu futuro para sua velhice, principalmente aqueles que vão depender propriamente da aposentadoria rural, porque realmente a tendência é dificultar ainda mais esse processo. Como você disse, Inesvaldo, antigamente muitos moravam na cidade, mas tinha uma certa ligação com a zona rural por meio de um pedaço de terra, tinha um documento que é o INCRA, né, que é utilizado no processo de aposentadoria aí para provar a sua ligação com a terra, e hoje até isso tem ficado mais difícil ainda com o passar do tempo. Aonde é que esse, pois não, Débora? E como eu falei, como tem pessoas mais retirando do que contribuindo, vai chegar uma hora que a conta não vai fechar. E a gente pergunta, Então, até que ponto esses números, em se tratando de cidades como as nossas aqui da Chapada Sim. Diamantina, ele condiz com a verdade, sendo que hoje a gente sabe que pessoas que têm acima dos 30, 35 anos, abaixo tá difícil. E essas é as que vão ter um problema maior no futuro, que imagina contar com o governo lá na frente. Tem gente que acha que vai aposentar na mágica. Tem gente que acha que a aposentadoria completou 55 anos, Cai do céu. Cai do céu, acha que não. Tem gente que acha. Lê do Então engano. tem muitos hoje que tem 30 anos, que você já vê, alguns é pela questão dos benefícios do governo, mas tem muitos para não correr risco com a aposentadoria, né? Que mora na cidade, mas tem um endereço na zona rural, paga o sindicato, né? Na zona rural ali, tem a associação, tá ali. Contribui na associação. Contribui na zona rural. Conheço e tem muitas essa pessoas preocupação, assim. Mas acima dos 30 aí. Eu vou além, até mesmo que você consiga uma aposentadoria, mas assim, ó, um salário, né, de um salário mínimo. Se nós formos analisar a situação de um idoso que sobrevive com um salário mínimo, gente, passa por situações precárias, porque eu tenho um colaborador onde ele fala que os avós dele, ele tava falando quanto é que paga mensalmente numa farmácia, é um absurdo. Verdade. Porque com a velhice, minha gente, vem uma carreta de problemas de saúde, onde você depende de uma medicação que muitas das vezes você não encontra na farmácia popular, o que vem, né, o que você retira ali pelo Estado, enfim, você não vai conseguir. E aí, mesmo que você consiga se aposentar com salário mínimo, você não vai conseguir se manter. E tem um outro fator que é a população cada vez mais idosa, onde mão de obra para cuidar. Eu tava vendo uma moça, ela desesperada, ela precisava trabalhar, só que ela não tinha com quem deixar os pais. E não acha ninguém com disponibilidade para ficar com E seus quando pais. você acha, é um valor considerável. Então, assim, um conselho que eu dou, o pessoal tem o ditado que fala, né, que se conselho fosse bom, não se dava, vendia, né? Mas comece a pensar como é que tá essa questão financeira, e aí a gente retoma uma outra discussão, que é sobre você entender finanças, né? De como você gerir com o seu dinheiro, de que forma você pode fazer com que o seu dinheiro trabalhe por você e que você tenha, e que dependa cada vez menos do Estado propriamente dito, porque confiar nisso daí, meu filho, é gostar de viver arriscando bastante. Eu mesmo não confio, não.